Olá, tudo bem com você? Vamos começar com a nossa saudação matemática. Pi, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a uma aula sobre geometria métrica e de posição, continuando o PET 4. Agora, o nosso tema vai ser pirâmides, parte 1. Meu nome é Alex Duarte. E como sempre, vamos começar com a definição. O que é uma pirâmide? Bom, você tem noção, é claro, basta você lembrar lá da sua aula, sei lá, de história, das pirâmides do Egito. Pirâmide é um sólido geométrico, né, gente? Estamos estudando sólidos geométricos, gerado pelo conjunto de todos os segmentos que ligam os pontos de um polígono, que é a base, a um ponto fixo, que é o vértice, situado fora do plano desse polígono e pelo próprio polígono. É um sólido delimitado por faces planas. Sua base é um polígono e suas faces laterais são triângulos. Gente, como sempre, vai ficar mais fácil a gente entender olhando a figura. Aqui, ó, neste exemplo aqui, que de fato parece o formato daquelas pirâmides do Egito, nós temos como base um quadrado, ABCD. E a partir dos vértices desse quadrado, a gente faz a ligação com um ponto lá, ó, fora do plano, que é o vértice V. Então, ligamos A com B, com C, com D, com A, e depois o vértice V com A, V com B, V com C, V com D. Conforme foi dito, todas as faces são planas, só que a base pode ser qualquer polígono. Neste exemplo é um quadrado. E as faces laterais são necessariamente triângulos. Por quê? Porque nós temos um lado aqui como sendo um polígono da base, né? E as outras duas arestas aqui, ó, estão ligadas no vértice lá. Então, o que acontece? O lado, né, no meu exemplo aqui, BC, vai ser um dos lados do polígono da base e as outras arestas vão estar ligadas com V. Então, a face sempre vai dar um triângulo, né, a face lateral. A nomenclatura, né, V é o vértice da pirâmide, ABCD é a base, sendo, né, como já disse, que pode ser outra coisa que não seja um quadrilátero. VA, VB, VC e VD são arestas, só que são arestas o quê, gente? Laterais. E VAB, VBC, VCD e VDA, que são, né, os triângulos, são as faces laterais da pirâmide. Ok? Bom, aí neste outro desenho com a mesma pirâmide, H é a altura da pirâmide, né, que é o que você intuitivamente espera. Então, olha lá, a altura liga o vértice ao plano da base, fazendo o ângulo de 90 graus. Neste caso, ela coincidiu com o centro do quadrado. Ok? Agora, cuidado com essa nomenclatura aqui. Neste triângulo retângulo que está sendo mostrado aí na figura, o que acontece? Vocês estão vendo aí esse segmento que está nomeado aí com A? O A é chamado apótema. Então, o que é o apótema? Gente, cada face lateral não é um triângulo. O apótema, ele vai ligar o vértice lá em cima com o ponto médio aqui da base, né? Sempre, ponto médio não, fazendo 90 graus aqui com a base. Então, ele vai do vértice lá em cima V até esse ponto aqui, ó, fazendo aqui 90 graus. E o AB é o apótema da base, que é o outro lado desse triângulo retângulo aqui, ó. Então, a hipotenusa é o apótema, esse lado aqui, H, é a altura da pirâmide, e o outro, né, cateto AB, é o apótema da base, ok? Então, não vamos confundir o apótema da base com o apótema da pirâmide, né? E a classificação? Está aí aquela moça de novo nos perguntando. Bom, muito semelhante ao que nós já vimos. A pirâmide é chamada de uma pirâmide reta quando a projeção ortogonal do vértice sobre a base é o centro da base. Olha só, vamos voltar na figura aqui, ó. Foi o que aconteceu nessa pirâmide aqui, ó. Na hora que você projetou o vértice lá na base, né, coincidiu com o centro do quadrado que forma a base. Gente, na hora que falar projeção ortogonal, o que quer dizer ortogonal? Projeção com ângulo de 90 graus. De maneira simplificada, pensa na sombra lá do vértice no sol do meio-dia, ok? Então, esta é uma pirâmide reta. E qual que é a propriedade dela? Está aí no PET, tá, gente? Ó, as arestas laterais são congruentes, né? Então, esses triângulos todos que estão aí em volta, né? Todos eles são triângulos congruentes entre si. E mais do que isso, né, eles são isósceles. Agora, a pirâmide oblíqua, a projeção ortogonal do vértice sobre a base não é o centro da base. Então, observa lá na figura, olha lá o vértice. Ó. Se você projetar esse vértice na vertical, para baixo, né, sombra no sol do meio-dia,
não vai coincidir lá com o centro da base, vai ficar fora inclusive da pirâmide. Então, a pirâmide oblíqua, né? Grosso modo, a pirâmide reta está em pé e a pirâmide oblíqua está deitada, né? Entre aspas. Propriedade importante, ao contrário da outra, né? Exatamente o contrário, as arestas laterais não são congruentes. Então, repara que os triângulos aí que formam as faces laterais não são congruentes entre si e eles não são isósceles também. Agora, aqui tem uma pegadinha, né? Observe pirâmide regular. É uma pirâmide reta, cuja base é um polígono regular. Bom, a gente já sabia que o nome regular se refere ao polígono da base. Então, aqui no exemplo, o polígono da base é um pentágono regular, logo a pirâmide é regular. Só que no caso da pirâmide, ela vai ser reta também. Ou seja, quando falar regular, quer dizer reta e regular ao mesmo tempo. Então, além da base aqui ser um polígono regular, observa que a projeção do vértice lá no plano da base caiu no centro do pentágono. E qual que é a propriedade importante? São duas. As arestas laterais são congruentes entre si, né? E as arestas da base são congruentes entre si também. Ok? Por que as arestas da base são congruentes entre si? Porque o polígono da base é um polígono regular. Ele vai ter todos os lados iguais, esse pentágono, e todos os ângulos internos também são iguais. Ok? Bom, como a pirâmide regular é automaticamente reta, então os polígonos laterais, que são sempre triângulos na pirâmide, são todos congruentes entre si. Mais do que isso, são todos triângulos congruentes isósceles. Ok? Então, é o que está aí na figura. Bom, o PET lá não fala, mas eu vou comentar aqui rapidamente como é que é a área da pirâmide. Como sempre, né, a gente vai dividir em duas partes, né? A área total vai ser a área da base mais a área lateral. Gente, mas a área da base é o quê? É a área do polígono que está lá na base, que nesse exemplo, então, é a área do pentágono. Está aí destacado para você na cor azul mais escura, ok? E a área lateral? A área lateral é a área dos triângulos que formam as faces laterais. Então, sempre a área de triângulo. Só que observa, gente, como aqui embaixo é um pentágono, para cada lado do pentágono a gente vai subir aqui um triângulo como uma face lateral. Então, como é que eu desenhei essa figura para a gente tentar entender? Ó? Eu fui percorrendo essa pirâmide no sentido aqui, ó, anti-horário. Então, aqui, ó, tem essa face A1 aqui. Você anda para cá, tem a face A2, que é essa aqui. Anda para cá, tem a face A3. Na hora que você der a volta lá, ó, atrás da pirâmide, tem a face A4, lá, ó. Ok? Continua dando a volta, você vai ter a face A5, beleza? Então, aqui nós temos quantos triângulos? 5, né? A1, A2, A3, A4, A5. Por quê, gente? Porque a base é um pentágono. Se a base fosse um hexágono, nós teríamos 6 faces laterais. Aqui seria A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6, ok? Então, a quantidade de triângulos que são as faces laterais é igual à quantidade de lados do polígono que está aqui na base. Lembra lá do nosso primeiro exemplo, que a base era um quadrado, tipo pirâmide do Egito? Então, nós tínhamos 4 lados na base, consequentemente, 4 triângulos de face lateral. Então, a área lá da pirâmide lateral seria o quê? A1 mais A2 mais A3 mais A4. Aí, se você somar com a área da base, você tem a área total. Bom, o volume da pirâmide está no PET, né? 1/3 da área da base vezes a altura. Então, aqui está esclarecendo que na fórmula AB é a área da base e H é a altura da pirâmide. E aqui apareceu aquele moço de novo também fazendo a pergunta. Essa fórmula do volume da pirâmide é a mesma do volume do cone? Lembra que a gente já teve uma coincidência? A gente teve uma coincidência de prisma com cilindro e agora nós temos uma coincidência, entre aspas, de pirâmide com cone. Isso é coincidência? Não. Vamos revisar essas 4 coisas então. Ó. Quando o sólido tem base e não tem ponta, que é o caso do prisma e do cilindro, o volume é área da base vezes a altura. Ok? Aqui no meu desenho os dois são oblíquos, área da base vezes a altura. O que vai mudar? Vai mudar que no caso do prisma, a área da base é a área do pentágono, e no caso do cilindro, a área da base é a área do círculo, π vezes r ao quadrado. Agora, quando o sólido é com base e tem ponta, vai ser dividido por 3, área da base vezes a altura sobre 3. Né? Então, quer dizer que aqui nós temos uma pirâmide de base pentagonal, ok? Então, área da base vezes a altura dividido por 3. E aqui nós temos um cone, área da base vezes a altura sobre 3.
De novo, o que muda? No caso da pirâmide, a área da base é a área do pentágono. E no caso do cone, a área da base é a área do círculo, π vezes r ao quadrado. Resumindo, quando não tem ponta, área da base vezes altura. E quando tem a ponta aqui, ó, você divide por 3, ok? Apareceu a pergunta, Alex, por que você insiste em dizer sólido com base? Todo sólido não tem que ter uma base? Não necessariamente. Aqui, ó, o meu sólido preferido, a esfera, né? A esfera não tem assim a base no mesmo sentido que a pirâmide, que o prisma, que o cilindro, né? Esfera de raio R. Então, eu estou só informando para vocês aqui as fórmulas. A área da esfera é 4π vezes r ao quadrado e o volume é 4/3 de πr ao cubo. Gente, observem a coerência, né? Fórmula de área é r ao quadrado, porque você vai medir em metros quadrados, centímetros quadrados. E a fórmula de volume é r ao cubo, porque você vai medir em metros cúbicos, centímetros cúbicos, ok? Muito bem. Vamos fazer algum exercício do PET? Então aqui, ó, PET 4, semana 3, este exercício está na página 28. É o exercício 1. A aresta da base de uma pirâmide quadrada, ó, quadrada, quer dizer que a base é um quadrado, mede 7 centímetros e a altura da pirâmide mede 12 centímetros. Determine o seu volume. Ok, já sabemos a fórmula. Gente, uma sugestão, tá? Procura desenhar, né? Geometria, seja plana, seja espacial, seja trigonometria, seja geometria analítica, procure fazer um desenho para você visualizar o que está acontecendo, ok? O seu desenho não precisa ser exato, não, tá? Ele é só para você ter uma ideia. Então aqui, ó, eu desenhei a base aqui quadrada, todos os lados têm 7 centímetros, e a altura H igual a 12 centímetros. Ok. Bom, começamos com a fórmula. Fórmula do volume da pirâmide, área da base vezes altura sobre 3. Lembra, pirâmide tem ponta, tá? Está dividido por 3. Então, o que nós precisamos para calcular o volume? Primeiro, calcular a área da base. Portanto, o primeiro passo será calcular a área da base, ou seja, de um quadrado. Gente, qual que é a área do quadrado? Está aqui, ó. A área da base é lado vezes lado, lado ao quadrado. Então, no nosso exemplo, a área da base é 7 ao quadrado. Qual que é a área da base, então? 7 ao quadrado, 49. Como está em centímetros, 49 centímetros quadrados. Pronto. Agora a gente pode jogar diretamente da fórmula. Já temos a área da base, AB, vezes já temos a altura H, tudo sobre 3. Ficou 49 vezes 12 sobre 3. Agora aqui, ó, facilite sua vida. Você não vai multiplicar 49 por 12 e dividir por 3. Né? Em vez de fazer isso, primeiro eu divido 12 por 3. Ó, 12 por 3 dá 4. Fica mais fácil. Então, o volume deu 49 vezes 4, volume deu 196 centímetros cúbicos, ok? Lembre-se de colocar a unidade como é volume, centímetros cúbicos, beleza? Então, esse foi bem tranquilo, né? PET 4, semana 3, esse já está na página 28. Uma pirâmide quadrangular regular tem todas as arestas iguais. A gente repara, falou todas as arestas da base e as laterais, falou todas, sendo a área da base igual a 16 centímetros quadrados. Quanto mede sua altura? Exercício 2. Então, quando a gente lê assim, ó, eu destaquei ele para você, pirâmide quadrangular. O que significa pirâmide quadrangular? Significa que a base é um quadrilátero. Né? Então, por enquanto, desenhei assim, ó, um quadrilátero qualquer, genérico. Só que quando falou quadrangular regular, olha só, então duas coisas. Se a pirâmide é regular, a base é um polígono regular, então vai ser aqui um quadrado. E além disso, ela vai ser reta. Tá? Então, quadrangular regular já mudou para isso aí, ó. Tá? Nós temos um quadrado na base e ela é reta, ela não é oblíqua, né? Igual eu fiz no primeiro desenho aqui, ó. Poderia ser oblíqua, mas não pode mais, porque falou quadrangular regular, ok? E, finalmente, quando ele fala que tem todas as arestas iguais, mudou o desenho de novo, porque, olha só, aqui era um quadrado na base, é regular, mas só que a aresta aqui, ó, né, a aresta aqui dos lados aqui, não está igual lá à aresta da base. A aresta lateral está mais comprida do que a aresta da base. Mas quando falou que tem todas as arestas iguais, agora sim, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas, todas com a mesma medida, ok? Bom, vamos calcular a área da base? Parece muito com o outro. Como é um quadrado, vai ficar lado ao quadrado. 16 é o lado ao quadrado. O lado é a raiz de 16, o lado é 4.
Né? Então, aqui eu desenhei só a base para você ver, lado, 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 todos de 4 centímetros. Fácil, né, gente? 4 vezes 4 dá 16. Bom, vai piorar um pouco agora, porque o que acontece? Como ele pediu a altura, né, então desenhei aqui um triângulo retângulo, ó, lembra aquele? Ó, aqui, esse lado aqui, que está com H é a altura, a hipotenusa aí da figura é o apótema e esse outro aqui da base é o apótema da base. Gente, como o total aqui é 4, né, e aqui é o ponto, é o centro do quadrado, aqui só pode ser 2. Então, o que nós observamos nessa figura? Para você calcular o H, eu preciso dos dois, né, do cateto, do outro cateto e da hipotenusa, e nós não temos. Né? Nós só temos como informação o 2 e o H é o que nós queremos. Então, para conseguirmos fazer isso, a gente precisa achar quanto que vale o apótema da pirâmide. Para fazer isso, eu vou fazer outro triângulo retângulo auxiliar, só que esse aqui vai ser na face da pirâmide. Aqui, ó. Aqui embaixo também é 2, né, porque é a metade, 2 e 2. A aresta lateral é 4, né, porque todas as arestas são iguais, e aí com isso nós vamos achar o apótema. Então, gente, tem um triângulo retângulo aqui laranja, né, que está em pé aqui, tridimensional, e aqui na face da pirâmide nós temos outro triângulo retângulo aqui, ó, com um cateto laranja, o outro roxo, a hipotenusa lá é o lado da pirâmide. Então, nós vamos usar este triângulo auxiliar primeiro para achar o valor de A, ou A ao quadrado, para poder jogar no outro triângulo, né, um pouco mais complicado. Aqui eu colori o triângulo para ficar mais fácil para a gente visualizar e tirei ele da figura, ok? Então aqui, ó, A, 2 e 4, cateto A, cateto 2, hipotenusa 4. Jogamos no teorema de Pitágoras. A ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. A ao quadrado mais 4 é igual a 16. O 4 passa subtraindo. A ao quadrado é 16 menos 4. O A ao quadrado é 12. É claro que você percebeu que o A é raiz de 12, mas não precisa. Por quê? Porque nós vamos precisar do A ao quadrado mesmo. Por isso que eu não cheguei a isolar o A aqui e tirar a raiz, ok? Usamos o Pitágoras neste triângulo aqui, ó. Agora nós vamos voltar para o nosso outro triângulo lá. Agora nós já temos aqui, ó, o A, que nós calculamos agora, o 2 a gente já tinha, podemos calcular o H. Gente, Pitágoras de novo, olha lá, ó. H ao quadrado mais 2 ao quadrado igual a A ao quadrado. H ao quadrado mais 2 ao quadrado dá 4, igual A ao quadrado, que nós calculamos agora no outro triângulo, deu 12, ok? Então, ficou H ao quadrado mais 4 igual a 12. Ficou passando para lá o 4, vai, né, trocar o sinal. H ao quadrado igual a 12 menos 4. Ficou, então, H ao quadrado igual a 8. Bom, então agora é fácil, né? O H só pode ser positivo, né? Não vai dar mais ou menos raiz de 8, vai dar só mais raiz de 8. A altura da pirâmide, então, vai ficar raiz de 8. Se você fatorar o número 8, você vai encontrar 2 raiz de 2. Por que esse foi um pouco mais complicado? Porque nós precisamos aqui de um triângulo auxiliar para achar o apótema primeiro, para depois cair neste outro triângulo aqui para a gente poder achar a altura. Então, nós usamos o primeiro triângulo retângulo e depois usamos o segundo triângulo retângulo. Gente, por isso que é importante você desenhar, tá? Porque, ainda mais quando é 3D, para você visualizar. E vocês repararam que na geometria espacial a gente procura fazer por cortes, né? Porque o que nós sabemos mesmo com mais facilidade é a geometria plana. Então a gente faz cortes para identificar triângulos, quadriláteros, usar teorema de Pitágoras, talvez usar trigonometria. Então a gente ataca o problema tridimensional através de raciocínios bidimensionais. Nem sempre, tá? Mas por isso que é importante desenhar. Eu vou deixar aí mais alguns exercícios para vocês, tá? Aí no arquivo para vocês. Por exemplo, o PET 4, semana 3 da página 28, né? Que pede para você identificar número de faces, número de vértices, número de arestas, né? Isso é tranquilo, né? Então aqui, por exemplo, nesse caso, os vértices são 5, as arestas são 8 e as faces são 5 também, tá? Então esse exercício é bom para você fixar o que é vértice, o que é aresta e o que é face, ok? E eu vou deixar aqui para vocês também uma fórmula, né, para sólidos que são convexos, que é vértices menos arestas mais face igual a 2. Às vezes essa fórmula ajuda a você resolver uma questão sem ter que fazer muita conta, no sentido de eliminar alternativas. Mas nós vamos comentar mais sobre esta fórmula na outra aula de pirâmides. Essas são nossas referências.
Muito obrigado pela sua presença.